Olá, pessoal! Prontos para mais um vídeo? Nesse vídeo, a gente vai entender por que a forma exponencial de um número complexo é tão útil. Digamos que a gente quer resolver a equação x elevado ao cubo é igual a 1 e queremos encontrar todas as raízes reais ou complexas dessa equaçãozinha aqui. Escrevendo de outra forma, essa equação seria x ao cubo menos 1 é igual a zero e queremos encontrar todas as suas raízes reais ou complexas. É claro que existem outras técnicas que não envolvem colocar um número complexo na sua forma exponencial. Porém, essa técnica que a gente vai ver aqui nesse vídeo pode resolver para x elevado a 13 menos 1 igual a zero, x elevado a 20 menos 1 igual a zero, x elevado a 180 menos 1 igual a zero. Além da gente notar um padrão para esse tipo de equação. Principalmente se a gente estiver olhando na representação dessas raízes no plano complexo, no diagrama de Argand-Gauss. Então, para isso, vamos ver a representação no diagrama de Argand-Gauss do número z igual a 1. Okay? 1 é um número complexo. Ele, claro que é um número real, mas todo número real também é um número complexo. Afinal, os reais é um subconjunto dos complexos, tá? Esse aqui é um número complexo sem a parte imaginária. Vamos, então, desenhar aqui no diagrama de Argand-Gauss. Aqui é meu eixo imaginário. Aqui é meu eixo real. Vamos nomeá-los, imaginário, real. Bom, vamos colocar aqui o número 1 em todos os quadrantes. Então, aqui é 1. Aqui também é 1. Aqui menos 1. E aqui também menos 1. Sua representação no plano complexo vai ser esse vetorzinho aqui, ó. Ele não tem parte imaginária, então parte real igual a 1, parte imaginária igual a zero, vai ser esse vetorzinho aqui, certo? Então, um vetor com a pontinha no ponto 1, 0. Afinal, podemos escrever esse número aqui como se fosse 1 mais 0i. Agora, vamos colocar esse número em sua forma exponencial. Para isso, eu preciso do módulo do meu z, que é bem simples de encontrar. O módulo de 1 é 1. A magnitude desse vetor aqui é 1. Veja, o tamanhozinho dele é 1. Não preciso de fazer muita conta para achar isso. E o argumento? Qual será o argumento do meu z? Qual será o ângulo que esse vetor faz com a parte positiva do meu eixo real? Poxa, mas ele está na parte positiva do eixo real. Poxa, então o ângulo que a gente tem aqui é zero. Bom, o que a gente descobriu até agora não é muito interessante. Afinal, a gente pode escrever o 1 como sendo 1 vezes e elevado a zero vezes i. O que é um tanto óbvio, não é verdade? Porque 0 vezes i é zero, qualquer número elevado a zero é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, vamos deixar isso um pouquinho mais interessante, Afinal, o argumento desse ângulo eu posso escrever de forma equivalente de um outro jeito diferente de zero, pois eu posso pegar e dar uma volta completa aqui no meu plano complexo e chegar no mesmo lugar, Então, posso vir aqui, dar uma volta completa no meu plano e chegar aqui, novamente no meu ponto que representa o número 1. Então, o argumento do meu número 1 pode ser zero, ou então posso escrever que o argumento é 2π. Ou então, ao invés de uma volta, eu dou duas e falar que o argumento é, na verdade, 4π. Ou então 6π, 8π ou qualquer múltiplo de 2π que eu quiser, não é verdade? Assim, eu posso escrever o meu número 1 como sendo e elevado a 2π vezes i. Não preciso escrever o número 1 aqui multiplicando. Ou então, e elevado a 4π vezes i. E isso é bem bacana, bem legal, porque eu posso escrever essa minha equaçãozinha aqui de várias maneiras. Posso falar, então, que a equação é x ao cubo é igual a 1, ou então, x ao cubo é igual a e elevado a 2πi, ou até mesmo x elevado ao cubo é igual a e elevado a 4π vezes i. Afinal, todos esses números aqui representam o número 1. Vamos agora resolver essas equações aqui para encontrar o valor de x. Vou elevar os dois lados de cada uma delas a 1/3, e assim eu vou poder encontrar o valor do x.
elevando também aqui a 1/3 dos dois lados. E aqui também vou elevar os dois lados a 1/3. Ok? A nossa primeira equação vai ficar que x é igual a 1 elevado a 1/3. Bom, mas isso aqui é igual a 1, ok? Na segunda equação, temos que x é igual... Agora, basta eu multiplicar os expoentes, então vai ficar e elevado a 2π sobre 3 vezes i. E na última equaçãozinha vai ficar que x é igual a e elevado a 4π sobre 3 vezes i. Olha só que interessante, temos aqui 3 raízes diferentes para a minha equaçãozinha, né? Vamos até colocar que esse aqui é meu x1, esse é o x2 e esse é o meu x3, né? 3 raizinhas diferentes. A primeira raiz é bem óbvia, né? De fato, 1 é a raiz dessa equação. Se eu pegar 1 e elevar ao cubo, vai dar o 1, né? Vai ser verdade a minha expressão aqui. Agora, vamos tentar ver essas duas aqui, o que isso aqui vai significar para a gente. Bom, primeiro, qual que é o módulo desses números complexos? O módulo de x2 é claramente 1, né? O cara que está acompanhando aqui, quem está multiplicando é 1. No x3 também, eu tenho o módulo valendo 1. E o argumento? O argumento do x2, né? Vamos colocar aqui o φ2, é 2π sobre 3. E o argumento do meu x3, vamos colocar φ3 aqui, é 4π sobre 3. Então, como que eu desenharia o meu x2 aqui no meu plano complexo? Bom, o módulo continua sendo 1 e o ângulo é 2π sobre 3. Eu acho que eu consigo visualizar melhor se eu falar do ângulo em graus, né? 2π são 360 graus, dividido por 3, 120 graus. Então, meu número complexo vai ser mais ou menos aqui, ó. Esse carinha aqui tem um ângulo de 120 graus, ou então 2π sobre 3 radianos, tá? Para dar uma colorida melhor, vou pintar esse carinha aqui do mesmo verde para a gente saber melhor com quem que a gente está trabalhando, tá? Então, esse primeiro já está representado aqui em verde, o segundo está representado aqui em rosa, e o terceiro vamos representar agora. O meu x3 é o ângulo 4π sobre 3. O argumento dele é 4π sobre 3. Em graus dá... Bom, 4π é 720 dividido por 3, 240. Esse cara aqui também tem o mesmo módulo, só que o argumento vai ser 240 graus. Então, vai ser toda essa voltinha aqui, ó, 240 graus, ou então 4π sobre 3 radianos. Vejam, então, que essa raízes é uma rotação da outra, né? Eu rotacionei esse vetor, depois rotacionei de novo. Olha só que padrão interessante. É como se eu tivesse pego a circunferência, né? Os 360 graus da circunferência, e dividido em 3 partes iguais. Veja, ó, aqui eu tenho 120 graus, que é 360 dividido por 3. Depois eu ando mais 120 graus, caio aqui no 240. E depois, quando eu ando de novo 120 graus, eu caio em 360, ou seja, eu caio de novo no começo, né? Então, temos aqui um padrão, não é verdade? Porém, você pode falar assim, bom, está tudo muito bom, está tudo muito bonito, mas você me falou que iríamos ter raízes complexas e eu não consigo visualizar direito um número complexo nessa forma. Eu sempre prefiro ver na forma a mais bi. Ok, não tem problema. Vamos transformá-lo na forma a mais bi. Veja só, o meu x2, pela identidade de Euler, eu posso dizer que é cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3, não é verdade? Para calcular aqui o cosseno e o seno de 2π sobre 3, eu posso vir aqui, ó, e dar uma olhadinha nesse triângulozinho aqui. É um triângulo retângulo de hipotenusa 1. E se aqui são 120 graus, eu posso dizer que este ângulo aqui é um ângulo de
60 graus, não é verdade? Então, o meu seno vai ser esse tamanhozinho aqui, né? Que, pelas relações trigonométricas, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E o meu cosseno vai ser esse tamanho aqui, que, como está aqui para a esquerda, vai ser igual a menos meio. Então, o meu x2 vai ser cosseno de 2π sobre 3, a gente verificou aqui que é menos meio, somado com o seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, vezes, é claro, o meu número i, não poderia esquecer. E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para o meu x3. Se o argumento do meu x3 é 240 e a meia volta é 180 graus, eu desci aqui exatamente 60 graus, não concorda comigo? Portanto, o cosseno do meu 4π sobre 3 vai ser exatamente o mesmo, vai ser menos meio. Então, vou escrever aqui, meu x3 vai ser menos meio. Já o seno vai ter o mesmo valor numérico, só que o sinal vai ser negativo, porque ele está aqui para baixo. Vai ser esse tamanhozinho aqui para baixo. Então, menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. E pronto, conseguimos encontrar as 3 raízes complexas de x elevado ao cubo igual a 1. Veja que essa é uma delas, né? Essa outra é uma das 3 raízes complexas. E, por fim, é claro, o nosso número 1. Se fosse x elevado à quarta potência, você também poderia fazer. Eu pegaria a circunferência e dividiria em 4 partes iguais, ou seja, um pedaço de 90 graus para cada parte. Então, uma das raízes seria o 1, a outra o i, a outra o menos 1 e a última o menos i. E a gente pode verificar que é verdade, porque 1 elevado à quarta é 1. I elevado à quarta também é 1. Menos 1 elevado à quarta também é 1. E, por último, menos i elevado à quarta potência também vai resultar em uma unidade. E eu poderia usar a mesma técnica se fosse x à oitava é igual a 1, x à vigésima é igual a 1 e assim por diante. Bom, uma coisa que você pode ter se perguntado foi por que eu parei no 4π? Eu não poderia também falar para 6π o que será que aconteceria, né? Então, eu pegava aqui o número e elevado a 6π e tudo mais, né? Vamos ver, então, o que aconteceria. Imagina que, então, estou resolvendo aqui a equação. X ao cubo é igual a e elevado a 6 vezes π vezes i, né? Vamos ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Elevando os dois lados a 1/3, eu teria que x é igual a e elevado a 2π vezes i. E olha só, quando o argumento é 2π, eu simplesmente volto para essa raiz aqui. E se eu fosse para o 8π, eu voltaria para essa raiz. Se eu fosse para o 10π, para essa aqui. Então, mais do que o 4π, eu só teria resultados redundantes. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.